Olá, povo amado de Deus, seja bem-vindo nesse programa no meu canal no YouTube Poddiscípulos. Esse podcast tem como finalidade Deus chegar mais perto de ti, mais perto da tua casa e resolver os teus problemas. Essa é a nossa finalidade. Cada programa que vemos apresentando com uma pessoa diferente, com um chamado diferente, inclusive esse é o assunto do nosso programa dessa noite, o chamado de Deus para a tua vida. E hoje está com nós aqui o presbítero William Martins, um homem de Deus, um empresário, que Deus tocou na vida dele desde tão jovem, desde pequeno, e tem muito do testemunho dele para dividir com nós nesse momento. William, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar então esse chamado, esse propósito de hoje estar aqui para fazer a diferença, né, na vida de outras pessoas que vão estar escutando, vão estar assistindo esse nosso programa, né? Deus te abençoe, muito obrigado, seja bem-vindo aqui então no nosso programa, podcast do Poddiscípulo, que sai todas as quartas-feiras, às 20 horas, para abençoar vidas. Foi criado para isso. Boa noite, pastor Reinaldo, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse canal tão abençoado por Deus. Tenho certeza que esse canal é uma direção de Deus direto para a vida do pastor Reinaldo, para abençoar a tua vida. E esse é um propósito de Deus para as nossas vidas, um chamado. A minha vida é uma vida marcada por um chamado de Deus e é sobre isso que nós queremos conversar. Tenho certeza que Deus vai abençoar tanto as nossas vidas quanto a vida de você que está assistindo nessa noite. Em nome de Jesus. William, já para dar início na nossa conversa, nesse nosso bate-papo, qual é a diferença? Nós vamos falar sobre o chamado de Deus. Lógico que esse chamado é para aqueles que já andam no caminho de Deus ou o chamado é para todos? Como é que, para as pessoas entenderem melhor, o que é o chamado de Deus? Pastor, as pessoas às vezes confundem o que é chamado e o que é propósito. E eu acho que esse é um ponto fundamental para nós entendermos o que é o chamado de Deus. A palavra de Deus fala que Deus chama a todos. Então todos nós temos um chamado. Talvez quem está nos ouvindo pode pensar, é muito vago alguém dizer Deus tem um chamado na tua vida. Só que Deus realmente tem um chamado na vida de todos. Esse chamado é vir a ser discípulo de Cristo. Esse chamado é vir das trevas para a luz. A Bíblia relata, fala sobre isso, que o nosso chamado é sair das trevas para a luz, é encontrar a luz de Cristo, sair daquele mundo perdido de tormentos da mente, de depressões, de medo, de ansiedades, mundo que nos atormenta hoje em dia, que muitas pessoas estão presas, e esta prisão é que Deus quer nos chamar para sair dessa prisão. Então, chamado significa isso, sair dessa prisão, sair dessa escuridão e vir para a luz. Descobrir algo maior, né? Descobrir algo maior. Coisa boa. E me diz uma coisa, e qual é o primeiro chamado, então, de Deus? Para aqueles que não nasceram num lar cristão, que tiveram ainda contato com o mundo, com as coisas diferentes do padrão de Deus, como é que eles sentem que tem um chamado ou que são chamados por Deus? O primeiro contato, assim. Para nós entendermos essa parte, nós precisamos entender, dividir, por exemplo, o chamado de Deus. Eu divido o chamado de Deus como dois tipos de chamado, o chamado coletivo e o chamado individual. O chamado coletivo é esse, que Deus chama a todos para sair dessa escuridão e vir para a luz. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que fala sobre isso. O texto é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou ou vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o chamado é nós sairmos das trevas, sairmos de um lugar onde nos causa dor, nos causa tormento, onde existe muita briga, muita dificuldade, e vir para a luz de Cristo. Então, o propósito, ele é proclamar, ele é divulgar a graça de Deus. Para nós dividirmos esse chamado coletivo e individual, eu quero citar um exemplo que eu acho que fica mais prático, porque às vezes fica um pouquinho confuso mesmo entender sobre chamado e propósito. Sim. O chamado de Deus é quando Deus chama alguém para alguma coisa. Por exemplo, se nós chamarmos um padeiro para ocupar uma vaga de padeiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer pães.
esse padeiro ele vai fazer diversos tipos de pão. Ele vai fazer lá o pão francês, aqui no sul chamado de cacetinho, ele vai fazer o pão de cachorro-quente, ele vai fazer vários tipos de pães. Claro que esse padeiro, ele pode ser especialista em um pão só. Então ele foi chamado para ser padeiro, mas o propósito dele é fazer pães e ele tem um pão específico que ele é especialista. Quando Deus nos chama, ele tem esses dois chamados, o coletivo e o individual. O coletivo é vir para a graça e o individual é aquilo que o nosso propósito, o qual Deus nos insere para nós fazermos. Eu tenho um propósito na minha vida que Deus me chamou no ano, quando novo, e Deus foi trazendo à luz esse propósito, porém eu não entendia. E eu confundia entre chamado e propósito. Não entendia qual que era a diferença dos dois. Quando eu era muito novo, eu nasci em um lar cristão, eu passei por várias dificuldades durante a minha vida, no qual inclusive uma dessas dificuldades, eu cheguei ao hospital sem respiração, sem batimento cardíaco, sem vida, no qual Deus poupou a minha vida, porque Ele tinha um propósito na minha vida. Ele tinha um chamado e um propósito para mim. E assim como você que está nos assistindo, Deus tem um chamado e um propósito para a tua vida. O propósito da tua vida, ele pode ser parecido com o meu. Pode ser parecido. Pode ser que Deus chamou a mim para ser o padeiro e você também. Só que eu vou ser especialista em um tipo de pão e você em outro. Então Deus nos chama para determinado fim, que é cumprir a graça de Deus. Quando Deus me chamou, me revelou esse propósito da minha vida, foi no ano de 2019. Eu já era cristão, eu já seguia Deus, eu já buscava na palavra de Deus, porém eu ainda não entendia. Eu era uma pessoa que ainda não compreendia os 5 ministérios de Jesus e até duvidava, de certo modo duvidava. Quando Deus foi muito específico comigo, me mostrando qual era o meu chamado, Ele me levou a conhecer pessoas que elas trabalhavam dentro desse chamado, elas eram especialistas, vamos dizer assim, como o padeiro, especialistas dentro desse chamado. Então Deus começou a revelar a mim e desenvolver esse chamado. Então teve um tempo, né, que Deus foi preparando, me chamando, me capacitando até chegar nesse dia. E o chamado, então, ele vem primeiro do que o propósito. Tu entende que foi chamado, tu aceita esse chamado de Deus e ele revela o propósito que tem com a tua vida. Seria mais ou menos assim. Seria exatamente isso. Exatamente. Primeiro nós somos chamados e isso nos revela lá na cruz. Quando Jesus ele morre em uma cruz, há quantos anos atrás ele morre em uma cruz? Ele morre para perdoar os pecados da humanidade. Então, quando ele morre para perdoar os pecados da humanidade, ele dá acesso à humanidade, a mim, a você, a Deus. Então, Deus nos chama. O primeiro contato é o chamado. Depois de nós aceitarmos, entendermos, aí vem o propósito. Que coisa boa. E esse chamado para a tua vida particular, quando é que tu descobriu isso? Que Deus estava te chamando? Tu falou que nasceu num lar cristão. Isso já é uma caminhada já grande, né? Porque quando tu já nasce num lar cristão, as coisas tendem a ser diferentes. Mas quando tu sentiu mais forte esse chamado de Deus para a tua vida, para te seguir esse chamado? Pastor, existiu durante a minha vida inteira pessoas, alguns profetas de Deus, outras pessoas que achavam que eu seria alguma coisa determinada, que eu vou explicar. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam, você vai ser um levita de Deus. Outras falavam, você vai ser um pastor. Outros falavam, você vai ser um apóstolo. Alguns ouviam eu falar sobre a palavra e diziam, tu é um mestre. Só que muitas das vezes eu fugia desse propósito. Eu já entendia o chamado de Deus, eu já entendia que eu era filho de Deus, e o chamado é se tornar filho de Deus. Eu já entendia que eu era filho de Deus, mas eu não entendia o propósito. Com o passar do tempo, eu fui conhecendo mais a Deus e esse é o ponto para nós entendermos o nosso chamado e o nosso propósito, é conhecer o Senhor. Quanto mais nós vamos conhecendo e conhecendo, a palavra fala sobre conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, o próprio Deus vai revelando. E comigo foi assim. No ano de 2019 que eu tive contato com alguns profetas. Esses profetas, eles foram muito claros, eles não precisaram chegar na minha frente e me dizer, você vai ser isso,
Deus disse isso, não com o desenvolver do que Deus estava fazendo na vida deles, Deus foi me mostrando o que Deus queria para mim, qual era o propósito. Isso ardeu muito forte no meu coração, que eu tive até uma certa crise de identidade, porque eu não acreditava tanto nos 5 ministérios. E o meu propósito está dentro dos 5 ministérios. Deus, ele fala em 2019 para eu sair do lugar onde eu estava em busca de crescimento do meu propósito, para eu cumprir esse chamado, que era o chamado de abençoar vidas. Deus, ele levou um período trabalhando comigo para eu digerir, vamos dizer assim, esse chamado dele de sair. Eu levei 2 anos para sair da cidade onde eu estava. Lá eu já estava, eu e minha esposa, trabalhando. Nós estávamos trabalhando muito bem. Eu estava num processo dentro da universidade, que eu estava em processo de formação. E era um tempo onde Deus queria tratar comigo. Quando Deus nos chama e Ele nos destina a fazer algo, Ele nos dá um período de adaptação para que o nosso coração seja aprovado. Quando nós deixamos que o nosso coração seja aprovado pelo Senhor, Ele aí trabalha. Em 2019, Deus me chamou para eu sair da cidade onde eu estava e vir para a cidade onde eu estou agora, que é aqui na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus não me chamou para ficar para homens, Deus não me chamou para eu ter um trabalho que seria algo, estou te tirando daqui para você trabalhar nisso, estou te tirando daqui para você estudar isso. Deus me tirou de onde eu estava para cumprir o propósito na minha vida. Deus me deu uma direção e o meu propósito, ele tem um nome. O meu propósito é ser ponte. Deus me disse muito claro em 2019 que eu deveria ser ponte. E levou um período para eu entender o que era ser ponte. Hoje eu entendo que eu sou ponte de ligação, que liga as pessoas a Deus. Esse é o meu propósito. Exato, liga um lado ao outro. Um lado ao outro. Exato. Esse é o meu propósito de vida. Assim como o pastor Reinaldo tem o seu propósito de vida, ele pode ser muito parecido com o meu. Aqui nesse canal, o pastor Reinaldo também liga pessoas a Deus. O propósito de vida dele pode ser diferente do meu, mas aqui ele também faz isso. Ele liga você a Deus. O meu propósito de vida específico é isso. Então, Deus me chamou e me deu uma direção. E levou um tempo para eu digerir isso e eu começar a andar nesse propósito. Isso, que coisa boa essa história. Até nós já tínhamos conversado, obviamente, Isso. né? E tu foi, depois que tu te formou, montou a tua empresa, estava estabilizado lá, Deus muda tudo, né? E Deus muda. Aceitou o chamado e recomeçou uma vida novamente em outra cidade, enfim, porque tu acreditou naquilo que Deus tinha para a tua vida. Então, o chamado de Deus para a tua vida, tu entendeu e veio. E depois ele vem revelando aos poucos por quê, o propósito de tudo isso, né? Então, a grande chave, eu acho que é tu entender, primeiramente, que tu já foi chamado desde o dia que tu te entregou para Deus, lá quando aceitou a Ele, né, como único, como suficiente. Então, aí começa já o teu chamado. E o propósito, ao longo da caminhada, ele vai relevando, né? Mas, William, o que eu queria te perguntar, daqui para frente, tu já entendeu? Tu entendeu que foi chamado? Tu entendeu que existe um propósito para a tua vida? Bom, e aí como prosseguir para te ir evoluindo, para te ir vivendo esses planos que Deus tem? Depois que tu entendeu tudo isso, tem mais portas a ser abertas, né? E o que seria isso aí? Existem sim portas a serem abertas e muitas das portas Deus abre, é claro, sim, e outras somos nós que abrimos. Nós precisamos acessar essas portas para elas serem abertas. Dentro do chamado de cada pessoa e dentro desse propósito, melhor dizendo, de cada pessoa, nós recebemos e entendemos de Deus, e esse é um detalhe muito específico que eu quero citar antes de falar desse tema. Existem pessoas que a maioria das pessoas, isso aconteceu comigo, fica nessa guerra interior de qual é o meu propósito, quando que eu vou descobrir o meu propósito, como funciona isso. Isso é algo muito específico entre você e Deus, e aí entra no que eu quero falar. Esse tempo e isso que Deus vai liberando, essas portas que vão se abrindo, depende muito da nossa busca em Deus. Existe um tripé espiritual, que ele também é físico para nós acessarmos, que nós conseguimos acessar essas portas e alcançar objetivos maiores em Deus. Eu vejo como degraus de escada.
nós vamos subindo de nível. A cada passo que nós damos nesse degrau, nós vamos subindo nesse degrau. Nós vamos subindo de nível, acessando lugares maiores em Deus. Esse tripé se chama jejum, oração e leitura da palavra. Jejum, oração e leitura da palavra. Quando nós utilizamos esse tripé, que ele é espiritual, mas ele também é físico para nós, nós vamos alcançando níveis maiores. A palavra fala sobre nós crescermos espiritualmente, mas ela fala sobre o povo perece por falta de conhecimento. Se eu não quero perecer, eu preciso buscar conhecimento. E eu consigo alcançar esse conhecimento nesse tripé, que é jejum, oração e leitura da palavra. Aí nós vamos acessando, alcançando níveis maiores. Hoje, eu sou ungido presbítero da igreja onde nós estamos. Mas para eu ser ungido presbítero e entender o que é o presbitério é alguém que cuida, ama e ensina a igreja. Então, para eu entender e receber dessa unção, existiu antes um William que não era ungido a nada. Um William que não entendia direito o que a palavra de Deus dizia, o que a palavra de Deus falava. Então, eu precisei buscar conhecimento em Deus, leitura da palavra, jejum e oração, para poder alcançar esses níveis maiores e hoje ser o que Deus me tornou. Só que tem um detalhe, com Deus é infinito, nós vamos crescendo de vitória em vitória e de glória em glória. Glória a Deus. Eu entendo que esses níveis, essa escada que tu diz, se tu for comparar hoje com a pavimentação aqui, com os edifícios que é construído, vê que tem uma escada, tem um firmamento ali, tem um pavimento, e depois segue mais escada. Então, tu vai subindo aos poucos. Então, Deus te levanta, te firma bem naquele lugar onde Ele te colocou. Estabelece ali, e depois mais degraus, pavimento, mais degraus e pavimento. E só que esse edifício construído por Deus, ele é infinito, né? Não é um arranha-céu, é algo que vai terminar só na glória com Deus, né? Mas, William, nessa tua caminhada, nesse teu chamado, qual é as dificuldades que tu encontrou? Ou foi só mar de rosas, como dizem, não teve nenhuma dificuldade, não teve nenhuma renúncia? O que aconteceu até tu te estabelecer e entender melhor esse chamado, esses propósitos? Na verdade, todos que encontram a Cristo, a gente entra para a glória de Deus, entra para ser cristão, verdadeiro cristão que é seguidor de Cristo, busca isso, achando, e a gente acaba se enganando, achando que vai ser tudo vitória, tudo maravilha, tudo glória, tudo festa. Com Deus tudo é festa. Porém, existe um tempo de preparo que nós estávamos falando, e dentro desse tempo de preparo existe muita renúncia. Quando Deus me chamou lá em 2019, Ele foi trabalhando no meu coração. Levou 2 anos, como eu falei, para eu sair da cidade onde eu estava. O pastor conhece a minha história e já falou para vocês, eu estava muito estabelecido com a minha empresa, no meio ali da formação universitária, e 2021, foi quando eu já estava formado, eu já estava estabelecido, e Deus me disse um prazo, uma data, e me disse o que eu deveria fazer para sair daquela cidade. Não que a cidade fosse algo ruim, não que onde eu estava fosse algo ruim. Não, eram planos de Deus para aquele momento, e eu estava muito bem nos planos de Deus. Com lutas, como todos nós, com dificuldades, como todos nós, mas avançando em Deus. E Deus me estabelece um prazo para eu sair daquela cidade, e eu não sou bobo nem nada, né? Eu sou obediente. Quando Deus diz aquele prazo, eu converso com a minha esposa, e a minha esposa me diz: William, só se Deus confirmar, porque nós estamos muito bem estabelecidos. E realmente Deus foi muito preciso comigo e com ela, e Deus nos confirmou de uma forma extraordinária. E Deus fala conosco. Deus, Ele nos dá a direção precisa. Só que quando eu saí de lá, nós renunciamos empresa, casa, nós renunciamos estar perto da nossa família. Eu especificamente deixei minha mãe, deixei meus irmãos, ela deixou a mãe dela, deixou família toda, nós deixamos lá. Nós deixamos tudo que nós já tínhamos conquistado e estabelecido, para vir para uma terra que nós conhecíamos muito pouco e nós não tínhamos nada. Só que quando Deus chama alguém, Ele cuida daqueles que Ele chama. Quando Deus me disse para eu sair daquele lugar, Ele me disse que Ele ia cuidar de mim e dos meus. E desde então, do momento, das primeiras horas que eu saí daquela cidade, Deus sempre cuidou de mim e dos meus, daqueles que são meus entes queridos, minha família. Deus sempre está cuidando. Só que a renúncia, ela não para por aí.
para nós avançarmos esse nível, subirmos esses degraus e estarmos nessa base de Deus, nós vamos renunciar muitas coisas. Muitas coisas que são boas para nós vamos renunciar. Muitas coisas que nós conquistamos e às vezes levamos tempo, choramos e trabalhamos muito para conquistar, nós vamos ter que renunciar, depende do que Deus quer. E essa renúncia é um tempo que Deus quer trabalhar no nosso coração para ver onde o nosso coração está. A palavra diz que onde o nosso coração está, ali está o nosso tesouro. E se o nosso coração está em coisas materiais, nós vamos trocar a Deus pelas coisas materiais. Se o nosso coração está estabelecido numa empresa ou na própria família, nós vamos trocar tudo aquilo por Deus. E nós não vamos avançar, nós não vamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Por isso existe sim o tempo de renúncia, o tempo de preparo e o tempo de renúncia. E nós precisamos renunciar a cada dia tudo isso. Sobre o tempo de preparo, eu quero citar algo. Eu gosto muito de pesquisar, de estudar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias. A história disso, como que funciona isso, como funciona aquilo. Eu acho que isso faz parte do meu propósito, do meu chamado para cumprir o meu propósito. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre um processo antigo que se fazia antes para refinar o ouro. A palavra cita sobre isso. Antigamente o ourives, para refinar o ouro, alguns ourives ainda utilizam dessa forma, eles sentavam em uma cadeira e eles começavam a aquecer aquele ouro para refinar, para tirar todas as impurezas. Depois eles colocavam numa forma, numa prensa, e prensava, apertava até dar a forma do que eles queriam, da peça que eles queriam, do objeto que eles queriam. E eu vejo que o tempo de renúncia é ser apertado por Deus, é ser prensado por Deus, para tirar todo tipo de impureza das nossas vidas, para que nós nos tornemos filhos e cumprimos o propósito. Em Malaquias 3, 3 e 4, eu quero ler rapidamente para você entender sobre isso. Fala que Deus é o grande ourives, Ele é o nosso ourives, Ele tira a nossa impureza. Diz assim, Malaquias 3 e 4. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante a Javé ofertas de justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. O ourives, ele fica sentado, como a palavra diz, ele se assentará, porque ele está sentado, ele precisa estar numa posição confortável para ele, porque ele vai ficar muito tempo ali de olho naquela peça, ele vai ficar muito tempo aquecendo aquele ouro para ele derreter e tirar todas as impurezas. Porém, ele precisa estar muito atento àquele ouro para que não passe do ponto aquele ouro, porque se aquele ouro passar do ponto, ele acaba estragando aquela peça. E é por isso que a palavra diz que que o ourives se assentará para cuidar. E quando Deus está sentado, ele está cuidando de ti. Isso que interessante, né? Que coisa boa isso aí. E William, como se sei do teu testemunho, logicamente, né? A pessoa apenas ela tem que entender o propósito, o chamado, aquilo que Deus tem para a vida dela, perseverar e esperar em Deus, né? Porque, como aconteceu contigo, eu sei da tua história, até porque somos parentes, né? Enfim, quando tu te estabeleceu lá, voltando lá atrás, que tu acabou tua faculdade, bom, agora eu vou começar a usufruir daquilo que eu plantei. Foi bem no momento que Deus te revelou para ti que tu teria que largar tudo, ou renunciar a tudo aquilo, né? E vir te mudar para uma outra cidade estranha, enfim, e tu chegou aqui nem trabalhou na tua própria profissão, né? Fez outras coisas, enfim, e nada disso te tirou o foco que era servir a Deus, né? Nada disso te tirou a tua energia, te tirou a tua vontade de tu permanecer firme em Deus, porque acreditava em algo maior da tua vida. E graças a Deus se cumpriu, né? Foi pequenos dias ali até tu te localizar bem e te cumpriu. O que tu diz para essas pessoas, William, que estão nessa dúvida, que estão nessa caminhada já, tu foi 19 até 21, né? Mas quem está há mais tempo, quem está iniciando, o que tu tem como testemunho para deixar para elas?
para não desistir, porque quando tu pega essa marca de Deus, tu não tem como voltar atrás, né? As dificuldades podem vir, isso é o que tu falou, é a aprovação, é queimar ali, né? É purificar, esse é o ourives, esse é o trabalho que Deus está fazendo, né? Então, de forma, o que tu deixaria para essas pessoas que estão pensando em largar porque acham que talvez não vão alcançar os planos, os projetos, esse propósito que Deus tem? Isso aconteceu contigo, né? Aconteceu muito comigo, tanto antes desse período que Deus realmente falou meu coração. Na verdade, Ele sempre fala, eu que demorei para entender. Então, já existiu muitas vezes pensamentos de desistência na minha vida. Muitas vezes eu pensava em desistir. Porque como eu citei, eu nasci em um lar cristão. Quem nasce em um lar cristão já é ensinado sobre o que Cristo fazia, sobre o que é chamado, o que é propósito. Talvez a gente não entende, mas a gente já é ensinado para isso, para entender essas coisas. E chegou períodos da minha vida e várias vezes que eu pensei em desistir, achava que era muito demorado, que era tempo demais, ou talvez nem chegaria esse cumprir de propósito. E detalhe, o propósito, a recém está começando a se cumprir. Como eu falei, é degraus que são infinitos, eles estão começando a se cumprir. Eu tomo para minha vida uma frase de um escritor conhecido chamado Augusto Cury, que ele fala que quem sabe o que é, ou sabe quem é, também sabe aonde vai chegar. Por quê? Quando Deus falou para mim quem eu sou de verdade, que eu sou filho amado dele, e que ele tinha um plano para minha vida e um propósito estabelecido para mim, então eu entendi quem eu era e onde eu ia chegar. Falando um pouquinho, voltando um pouquinho à história do ourives, eu quero citar sobre esse ponto que o ourives tem para prensar, para formar a peça. Deus, ele é o grande ourives, e nós levamos um tempo para entender ou digerir isso. Tem pessoas que são muito rápido. Eu acredito que quando eu comecei a entender foi muito rápido o começar do cumprir o propósito na minha vida. Foram 2 anos de eu começar a entender até eu tomar a decisão de enfrentar, de mudar. E a partir dali Deus foi cumprindo. Só que tem pessoas que levam 20, 30, 40 anos e isso não é o problema. Não é problema levar tempo. Levar tempo é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo da nossa espera. Como eu falei, o ourives ele tem um tempo certo que ele precisa tirar aquela peça. E se nós formos estudar e descobrir qual é esse tempo certo, ele está lá aquecendo a peça, tirando todas as impurezas, e ele precisa cuidar para que não passe do ponto. E qual é esse ponto? O ponto é quando o ourives começa a se enxergar na peça. Isso é muito forte, é muito forte. Porque qual é o ponto de eu entender o meu chamado em Deus? Quando Deus começa a se enxergar em mim. Tu reflete a imagem dele. Reflete a imagem dele. Glória, e forte. Isso é bênção mesmo. Então, para você que tem alguma dúvida do seu chamado, do seu propósito, aprendemos hoje que não tem tempo estipulado por Deus. O tempo é de cada um, mas o que tu precisa acreditar é que vai acontecer. O que tu precisa acreditar é desde que tu confessou Jesus como o único na tua vida. Começou já o plano, o propósito dele a ser cumprido. Então, descansa o teu coração. Pega essa palavra que o Írio nos ensinou hoje, o tripé, repete para eles, jejum, oração e leitura da palavra. E não tem erro, não tem volta, não tem como dar errado, porque tudo que Deus faz para nós, tudo que Deus programou é certo. Eu sempre digo isso, não existe um acidente no percurso. Aqui nesse nosso momento do programa pode dar alguma confusão, pode alguém bater na porta, pode... Enfim, existe, como é que eu vou te dizer... Existe como dar algo errado, existe como nesse percurso acontecer alguma coisa e não sair conforme a gente combinou aqui no nosso mundo. Mas com Deus não. Com Deus tudo que ele programou é dar certo. Não existe relato na Bíblia, né, onde a gente lê que Deus tentou fazer algo, não deu e modificou, tomou outra forma. Não, tudo é perfeito. Então, o mais importante é tu acreditar em primeiro lugar, tomar posse da verdade, que é a palavra de Deus, e manter uma vida íntima com o Espírito Santo através do jejum, da oração, da leitura da palavra e aguardar nele. Mas o que é preciso tu fazer
o que é preciso humanamente tu fazer, tu tem que fazer. A direção que Deus te dá, tu tem que te mexer. Deus te deu a direção para ti. Larga toda a tua parentela, larga tudo que é teu e sai dessa cidade, vem. Se tu tivesse ficado lá, o chamado iria acontecer para tua vida? O chamado sim, mas o propósito de Deus para tua vida iria acontecer? Talvez, humanamente pensando, poderia até acontecer daqui 40, 50 anos, se ainda fosse o propósito de Deus. Sim. Porque depois que ele lançou, vai ter que ser cumprido. Vai acontecer. Só que o tempo de espera poderia ser maior. Por quê? Porque não houve um cumprimento, não houve uma obediência. Quando Deus fala a nós, nós precisamos obedecer. E isso a gente pensa lá no povo no deserto, né? O povo levou 40 anos para cumprir o propósito deles porque eles não obedeceram. Eu creio que para ficar muito claro na nossa vida, o chamado, o propósito, o plano que Deus tem, primeira coisa a gente tem que cumprir aqui esse tripé que tu falou. Isso vai nos levar numa intimidade maior com o Espírito Santo. E o próprio Deus te falando, tu não tem a dúvida, tu não vai ter essa dúvida, né? Então, se Deus falou, pronto, é só organizar as coisas e cumprir, e ir, né? E fazer o que Deus nos mandou. Então, a chave para tudo isso é, primeira coisa, acreditar nas promessas e se abraçar nela e fazer aquilo que é para nós fazer, que Deus mandou que nós fizesse, né? E o mais é com Ele, né? Mas não ficar parado, não ficar parado. A igreja de Deus, o povo de Deus, é um povo que se movimenta, né? Se tu tem a certeza, tu tem absolutamente que foi Deus que falou, pode ir, pode ser jogar, que a conta é Ele que vai pagar, né? É isso aí. O reino de Deus é movimento, então se movimente, não fique parado. É isso aí, então. William, te agradeço muito, eu sei do teu tempo, eu sei da tua agenda, eu sei dos teus compromissos ali, e separou esse tempo para estar aqui com nós aí. Eu tenho certeza que é para abençoar vidas, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar naqueles que estavam na dúvida do seu propósito em Deus, e isso vai motivar eles a seguir na caminhada deles. Deus siga te abençoando cada vez mais, William, e te usando da maneira que já está te usando. Que Deus abençoe a tua família, toda a tua geração aí, tá? Amém. Muito obrigado mesmo. Vamos estar aí continuando, trabalhando junto a prol desse reino maravilhoso que é o reino de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, então. Eu quero desejar a vocês que as bênçãos de Deus cheguem até a tua casa, que o propósito, o chamado de Deus te alcance e que tu permaneça firme, porque Deus, ele é grandioso e ele não se cansa em te abençoar. E tudo que ele fez é perfeito. Amém? Então, eu peço que esteja sempre com nós, todas as quarta-feiras, às 8 da noite, sempre com uma palavra que vai abençoar. Deus criou para te abençoar. Amém? Deus te abençoe, fique na paz e um forte abraço.